Bem-vindos à nossa segunda semana de aulas da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso de Engenharia de Software. Essa é a primeira videoaula, da nossa aula de quinta-feira, dia 20 de agosto. Bom, o primeiro item que nós vamos falar nessa videoaula é sobre a saída de dados na linguagem C. Nós vamos abordar aqui como são feitas essas saídas de dados, os principais comandos, sintaxes, as bibliotecas necessárias para que eles funcionem, e passar alguns exemplos aí da utilização desses comandos. Bom, a linguagem C ela trabalha muito com bibliotecas. O que seriam essas bibliotecas? Códigos-fonte já prontos, compilados, pré-definidos aí, para que você possa utilizar alguns comandos que existem dentro desse código, dessa biblioteca, dentro do seu programinha, sem precisar criá-lo por completo. Dá um exemplo. Essa biblioteca aí, stdio.h. std é de standard, de padrão, IO é input, output, entrada e saída, E .h é uma das extensões aí das bibliotecas, Então, essa é uma biblioteca padrão de comandos de entrada e saída de dados, tá? Então, como que ela funciona? Essa biblioteca, quando você instala um compilador C no seu computador, essa biblioteca vem junto com o compilador C e lá dentro está definido ali como que funciona o comando, por exemplo, no nosso caso aqui, o comando printf. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Quando eu declaro essa biblioteca no meu programa, eu não preciso criar novamente o comando printf. Eu simplesmente vou lá e uso esse comando, essa função. Tá? Então, essa é a utilidade, explicando meio por cima, assim, das bibliotecas. Como que a gente declara? Antes da função main, a gente coloca o include, a cerquinha, hashtag, include, e o nome da biblioteca dentro do sinalzinho de menor a maior. Então, ficaria ali, include stdio.h. As principais funções dessa biblioteca são as funções de entrada e de saída, como eu já falei, printf, que é de saída, scanf é entrada, getchar é entrada, putchar saída e putS é saída também. Bom, falar sobre as funções de entrada, de saída, Primeiro vamos falar de putchar. Putchar significa colocar um caractere, colocar ele para fora, colocar ele na tela, É uma função bem simples de saída de dados e ela imprime um único caractere. Tá? Na aula passada, a Michelle comentou várias vezes sobre variáveis ali. A variável char, ela falou várias vezes, que é uma variável que vai conseguir armazenar somente um caractere. Tá? A variável string, depois nós vamos detalhar um pouco melhor, a variável string ela é um pouquinho mais complexa, tá? Ela já pode armazenar uma cadeia de caracteres, Uma palavra ou várias palavras, um espaço e tal. Então, um exemplo aí do comando de saída de dados, o putchar. Então, coloquei o programa inteiro ali, ó. A gente tem aqui o include, stdio.h, aí a função main, abre chaves, Todo programa main tem que abrir chaves, fechar chaves, o delimitador, E aí o comando putchar, abre parênteses, dentro de aspas simples, a letra X. Então, qual vai ser a saída desse programa quando a gente rodar, compilar e rodar esse programa? Ele vai mostrar na tela só a letra X. Tá? Bom, aí o próximo comando é o putS. PutS significa put string, Ele já vai mostrar na tela, exibir, uma string, uma cadeia, um conjunto de caracteres, tá? Então, o exemplo é bem parecido. Primeiro a gente define ali a biblioteca stdio.h, função main, entre as chaves, abre chaves, fecha chaves, E aí o comando putS, abre parênteses, aí a gente abre aspas dupla, tá? E a gente pode colocar uma palavra ou várias palavras aí dentro dessa aspas dupla, certo? Essa é a diferença, então, o putchar era só um caractere. Tá certo? Bom, as diferenças aí então do putchar para o putS. Putchar só um caractere, tá? No putS uma sequência de caracteres. E no putchar, aspas simples. PutS, aspas duplas. Bom, o próximo comando e o mais utilizado é o printf.
O printf significa print formatted, é imprimir formatado, eu já vou mostrar na tela. Então, um texto já com um formato pré-definido aí. Tem uma tabelinha com vários tipos de formato aí também. Bom, então muito mais poderoso que a função puts e putchar com certeza, né? Ele imprime valores que não são sequências de caracteres. Ele permite também que a gente imprima variáveis, cálculos, tá? E pode formatar esses dados aí, além de poder juntar várias sequências de caracteres, né? Ali ele explica também ali, né, que pode imprimir valores de variáveis e pode receber argumentos, que seriam o quê? O formato dessas variáveis. Bom, aqui um primeiro exemplo é o printf. Bom, aqui, galera, nesse printf, nós temos aqui numa primeira parte dele, ó, nós temos aqui o texto que vai sair na tela, certo? E esse texto aí ele está misturando palavras, frases aí da nossa língua portuguesa, se estivesse escrevendo em inglês normal, tá? Então a palavra inteiro e real. Ali você colocou a mensagem que você quisesse escrever, tá? E aí, no lugar onde eu quero que apareça o meu número inteiro, eu coloquei aqui o formato desse número inteiro. No caso aqui, porcentagem D, tá? E aí, no local, exatamente na posição onde eu quero que apareça uma variável real, eu coloco o formato dela aqui, então, porcentagem F, né? Depois que eu fechei aspas aí, separado por vírgula, a gente coloca, né, as variáveis que eu quero que apareçam ali onde está o porcentagem D e o porcentagem F. Então, respectivamente, no lugar do porcentagem D, o C vai colocar o valor da variável F, e no lugar do porcentagem F, a linguagem C vai colocar o valor da variável F. Então, ali, ó, I e F são variáveis, respectivamente, elas foram criadas antes, né? Tem que ser previamente criadas já essas variáveis, senão não vai mostrar, né? E elas são, respectivamente, do tipo int e do tipo float. Então, quero exibir uma variável do tipo int, porcentagem D. Tipo float, porcentagem F. Tá? Uma outra característica, então, importante do printf é que a gente pode definir o tamanho, a largura do campo que a gente vai imprimir. Primeiro exemplo aqui, ele vai imprimir uma variável porcentagem D com 5 espaços reservados para ela. Tá? Então, ficou porcentagem 5D, vírgula 15. Então, ele vai imprimir o número 15, tá? Com 5 espaços. Então, se tivesse uma frase antes, né, desse valor 15, ele ia imprimir, por exemplo, ali a frase número. Ele ia imprimir número, ia dar 3 espacinhos e ia colocar o 15. Tá? Se fosse o número 1000, ele ia escrever número e um espacinho e depois o 1000. A gente está com 5, né, caracteres. Tá? Na linha de baixo já está diferente. Ó. Ao invés de porcentagem 5D, foi colocada porcentagem 0,5D. Então, ao invés de preencher com espacinhos aqui, como está na linha de cima, ele preencheu com zeros aqui. Então, se eu colocasse aqui printf, porcentagem 0,5D, e o número 1000 ia aparecer 0,1000. O número 1 ia aparecer 4 zeros, né? E o 1. Tá? E no último exemplo, com menos aqui, né? Porcentagem menos 5D, ele exibe o 15 do lado esquerdo, 3 espaços e depois a próxima frase, caso ela venha a aparecer, tá? Então, alguns detalhezinhos aí da formatação dos valores que a gente vai exibir através do printf. Bom, no printf a gente pode definir também tamanho de campos de ponto flutuante, não é ponto flutuante, ponto flutuante, tá? O ponto flutuante são as variáveis reais, né, ou float na linguagem C, e elas têm uma determinada quantidade de casas decimais, de casas depois da vírgula. Então, no printf a gente pode definir no formato ali já quantas casas decimais a gente vai querer que seja exibido esse valor, né? No primeiro exemplo, ó, 4 casas antes da vírgula e 2 depois da vírgula, que na linguagem C, na verdade, não é vírgula, é o ponto decimal, né? É o ponto.
Então ele exibe o resultado aqui, o valor com 4 itens e 2 depois do ponto. Aqui 3 e depois 2, como ele passa de 3, ele exibe da mesma maneira, tá? Aqui interessante, na terceira linha já 3.1. Então você repara que ele vai exibir aqui só uma casa depois da vírgula. Como o número era 0.78, o que ele fez? Ele arredondou para cima. Se fosse 0.38, ele ia manter, né? Ele ia mostrar só 0.3. Tá? E aqui o printf 10.3, esse mesmo número, tá? O que ele fez? Ele definiu esse número com 10 espaços, reservou 10 espaços para ele. Então vão ficar esses espaços em branco antes do número, tá? E ele só tem duas casas decimais, então 3 casas depois da vírgula, ele está exibindo, ele está complementando com zeros. Bom, a gente pode também, através do printf, por isso que fala-se que ele é mais poderoso, né, do que o putS, a gente pode misturar mensagens, strings, frases, palavras, né, com valores ou variáveis ou até fórmulas, cálculos, né? Para tanto, a gente precisa simplesmente separar essa mensagem da variável ou da fórmula ou do número, né, através de uma vírgula, tá? Bom, alguns exemplos aqui, olha. Resultado da divisão. Então, está dentro de aspas, essa mensagem vai aparecer primeiro, tá? Essa mensagem eu poderia escrever qualquer coisa, em inglês até, se eu quisesse, tá? E aí tem o formato que eu quero que a variável apareça. Então, é um formato float, não é? Com 4 caracteres antes do ponto decimal e 2 caracteres depois do ponto final, do ponto decimal, né? E aí aparece a variável resultado. Lembrando que essa variável resultado já foi previamente definida, ela foi criada como float e ela já foi atribuído algum valor para ela, né? No outro exemplo, eu escrevo a mensagem idade e aqui o formato da variável, né? Porcentagem D é inteira, né? Int. E aqui depois vírgula e a variável que eu quero que exiba, idade, né? O aluno tem o formato aqui da variável altura. Então, 4 caracteres antes do ponto decimal, 2 depois do decimal. O produto pesa, quilos. O formato aqui primeiro, float, 4 antes do ponto decimal, 2 depois do ponto decimal. E aqui um exemplo interessante onde ele vai imprimir a soma de duas variáveis, né? Então, a mensagem que eu quiser escrever aqui, tá? E aqui o resultado da soma dessas duas variáveis vai aparecer no formato float, 2 casas antes da vírgula, 2 casas depois do ponto decimal. Quando ele falar vírgula, né? No C é ponto, né? E aí o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o resultado disso aqui, ó, I mais F. Imaginando que I seja 10 e F seja 15, ele vai imprimir 25. Tá certo? Reparem aqui nesse último printf que a gente fez, que eu coloquei aqui, antes de fechar aspas, eu coloquei um objeto que é barra inversa n, tá? Esse objeto barra inversa n, dentro de uma string, ele gera um caractere de nova linha. Ou seja, depois desse printf, ele vai imprimir uma linha em branco, vai cair para a linha de baixo, o próximo printf vai ser na linha de baixo. Então, se a gente rodasse esse programa aqui, criando as variáveis primeiro, lá em cima tudo bonitinho, o que ia acontecer? Essas 4 mensagens aqui primeiras, elas iam aparecer uma na frente da outra. Tudo na mesma linha, porque eu não fiz a quebra um caractere de nova linha, tá? E aí, depois da impressão do último comando, ele iria quebrar uma linha. Certo? Então, é isso, explicando, então, os comandos de saída de dados nessa nossa aula aí do dia 20.